Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí da Mais Lucro Gestão. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Ronald Aguiar, sou gerente de projetos e sócio da Mais Lucro. E estou aqui para conversar um pouco, né, mais uma vez, trazer aí algumas ideias, alguns insights, né, para os gestores, para quem nos assiste, né, para quem nos acompanha, para a gente poder ajudar aí de alguma forma, né, o gestor aí que está no seu dia a dia, na correria do seu dia a dia, né, que tem muitas oportunidades, muitas dificuldades, muitos desafios, né, e muitos desses gestores estão aí para poder vencer o dia a dia, né. Hoje eu vou falar um pouco sobre o comercial, né, falar um pouco sobre o empresário e a questão dele dar ouvidos ao comercial, né? Então, eu vou abordar aqui um tema muito peculiar com relação à comunicação entre o empresário e o comercial e dar uma abordagem muito mais interna, né? Uma abordagem muito mais intrínseca do comercial com o seu gestor, né? A área comercial, né? Eu estou falando de empresas um pouco maiores, onde ela tem ali uma área delimitada comercial, né? Onde ela tem uma estrutura mais bem delimitada de áreas, né? Em cada um com as suas funções, né? E eu vou abordar em duas partes específicas do comercial. Não vou falar sobre rede social, engajamento, essa parte um pouco mais externa, né? Para chegar diretamente no cliente, mas vou falar uma parte mais interna, mas falando aí de gestão e de equipe, né? É uma parte bem mais estratégica, digamos assim, na veia comercial. Eu já tive experiência, né, com relação a essa parte estratégica comercial, né, já entrei, vou citar aqui dois casos que aconteceu. Chegamos numa empresa, né, a gente tinha acabado de entrar na empresa, entendendo ali o momento da empresa, né, a situação em que ela se encontrava. Essa empresa específica, ela tinha um problema realmente de caixa, né, um problema de gestão, de certa forma. Ela performava até de uma maneira adequada, comercial, só que ela já vinha um tempo já com deficiência de caixa, né? O gestor que tomava de conta lá do financeiro, ele não tinha muito, digamos assim, a ver estratégica, a ver de gestão ali do negócio. Ele era de mercado, um cara de banco, né? Foi contratado aí para tentar ajudar a empresa e infelizmente ele não vinha obtendo êxito. Entramos lá para tentar ajudar, esse gestor ele também saiu, né? A gente teve que reorganizar a empresa. Então, quando eu fui tentar entender o contexto, né, o que estava acontecendo, começa a levantar números e tal, cheguei na conclusão que ele não se reunia com ninguém dentro da empresa, né? Era um financeiro totalmente fechado, um financeiro que não trocava informações com nenhum outro, a não ser os diretores diretamente, né? Então, ele era bem fechado estrategicamente. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi trazer o comercial para perto, né? Sentar toda semana, a gente desenhar, eu mostrar para o comercial quais os custos, né? Quais as entregas que eu precisava também, né? Que é muito importante a gente entender ali o negócio, muitas vezes até redesenhá-lo, né? Porque existe alguns produtos ali que eles até em algum momento ele performam muito bem, mas à medida que a empresa está crescendo, ele passa a não performar mais, então a gente precisa muitas vezes reorganizar isso, redesenhar, né? Como se estivesse fazendo um plano de negócio de novo para poder iniciar aquela empresa. Então, aquilo é muito importante que o comercial faça parte. É muito importante que ele tenha essa troca, né, de informação. A partir do momento que eu estou entrando na empresa, estou tentando entender, a gente começa a indagar as pessoas, a tirar dúvidas, né, a colocar ali em xeque o que é que está acontecendo e por que chegaram naquela situação. É muito importante a gente entender por que se chegou naquela situação. Então, o comercial é o primeiro olhar, né? É muito comum o comercial já ter ali um feedback para a gente muito mais certeiro, né? Muito mais, digamos assim, principal ali da razão da empresa chegar naquela situação. E aí, como a gente começa a levantar número, a gente começa a entender ali o quebra-cabeça dos motivos da empresa estar naquela situação. Então, primeiramente, a gente fez uma abordagem lá para entender os números, fazer orçamento e entender quanto o comercial precisa entregar. E se ele consegue entregar, que é o mais importante. Então, a gente passou a colocar isso, falando de custo para o comercial. E aí eu estou falando aqui
de um nível mais estratégico. Eu não estou falando de equipe comercial ainda, tá? Estou falando de gestão estratégica. Então, estou falando com o gestor do comercial. O gestor do comercial, ele tem que entender ali um pouco como é que funcionam os custos daquele produto, qual a margem que eu espero de lucro daquele produto, né, impostos e tudo, chama o markup, né? Então, ele precisa entender ali quanto é que a empresa pretende ganhar com aquele produto para que ele consiga trabalhar comercialmente com ele, né? A gente consiga fazer ali uma estrutura de regras, de gestão organizacional dentro daquela política comercial, né? Então é muito importante esse engajamento entre financeiro e comercial e, lógico, com todas as outras áreas. Aí a gente começa a entrar no marketing, começa a entrar em outros aspectos para que essa engrenagem ela volte a funcionar ou que ela funcione da maneira adequada como talvez tenha funcionado algum dia. Para a empresa chegar naquela situação, para a empresa poder crescer e chegar até um patamar desse, ela precisa ter funcionado algum dia, né? Senão ela não teria chegado numa situação dessa, não sairia, por exemplo, de um simples para um lucro presumido se ela não tivesse crescido em faturamento. Então, o comercial funcionou e, por algum motivo, aquilo não foi mais suficiente para suprir o crescimento da empresa. Então, isso é muito importante, né? É uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu entro na empresa. Um outro caso foi de uma outra empresa também, em que a gente estava entendendo, e aí o cara muito bom, o comercial, foi contratado para essa empresa. O cara tinha uma visão muito boa de mercado, só que o seu gestor, o diretor da empresa, o sócio proprietário da empresa, não dava muito ouvido a ele, né? Ele tinha já digamos assim, ele já tinha vários vícios, né? Vários vícios no passado, a situação que a empresa era antes, com a mudança, ela teve uma mudança aí repentina no tipo de produto, para o tipo de cliente que ela entrega, e ele não ouviu o comercial, né? Simplesmente ele contratou um cara muito bom, um cara de mercado, um cara que pode contribuir pra caramba para o negócio, e ele não dava ouvidos porque ele já tinha suas ideias, suas convicções, né? E isso foi bem ruim para a empresa, né? É preciso restabelecer esse contato, trazer as pessoas. O comercial ele é uma das áreas que é muito mais fácil você dar chance, você dar oportunidade. Porque você dá chance, você adequa o produto, você entrega na mão dele. Se não performar, a gente reajusta, entrega na mão. Se não performar, ajusta, entrega na mão. Até que a gente entenda se o problema são as pessoas, é o produto, é o preço, né? A praça onde se está se entregando, não está se entendendo o cliente, não está se entendendo a forma de entrega. Então, assim, esses são dois exemplos clássicos, né, do que acontece na vida real, do que eu presenciei, né, e que a gente precisou agir para poder fazer esses ajustes. Então, essa entrega comercial, ela é fundamental para a gente entender se a empresa tem capacidade ou não de crescer ou se desenvolver, né? Até o momento que ela chegou com um crescimento de faturamento, ela tinha. Até então, a gente não sabe se ela tem capacidade de manter, né? Que é isso que é o mais desafiador. E aí eu queria falar um pouco sobre as metas comerciais, né? Não existe meta comercial sem orçamento. Então, a primeira coisa que se precisa ter para se definir uma meta comercial é um orçamento. É eu ter o meu financeiro muito bem estruturado, com as informações do que está se performando e o que se prevê para frente, né? O que a gente prevê ou no próximo mês, ou no próximo semestre, trimestre ou ano, né? Então, assim, o que precisa primeiro é a gente estruturar esse financeiro para que a gente tenha a informação do orçamento. A partir do orçamento, eu consigo transcorrer isso para os produtos, né? Como é que funciona a empresa, né? Quais produtos ela vende, né? Quais os principais produtos? Eu consigo distribuir ali bem? E aí, assim, você não monta meta comercial sozinho, né? Você precisa que o gestor comercial, aquela pessoa que faz ali a gestão da equipe comercial, ela esteja engajada nessa definição. Isso não pode ser top-down, né? Isso tem que ser combinado, né? Precisa ser atingível, né? Precisa ter as características que uma meta comercial tem. O comercial ele tem que estar engajado, ele tem que estar motivado, né? Porque senão não faz sentido, né? Ele não consegue bater, isso frustra ele, frustra a empresa, não consegue chegar no resultado. Então, o orçamento é o norte, é o mínimo que a empresa precisa ter para sobreviver. Então, tem alguns níveis de orçamento e metas, né? O meu orçamento, eu posso definir ali os níveis mínimos para a empresa sobreviver, ponto de equilíbrio, um resultado aí com a margem que a empresa possa estabelecer como ganho.
E esse mínimo precisa ser transcorrido em metas básicas comerciais, certo? Então, a partir dessas metas básicas comerciais, eu vou colocando desafios acima, porque eu preciso ter gordura. Preciso ter gordura para queimar caso o desempenho comercial daquele mês não seja adequado, caso ocorra algum problema. Então, a gente precisa ter alguns níveis de meta, né? Níveis um pouco mais acima, bonificação, caso atinja outros níveis mais acima, níveis de superação. Então, alguns níveis podem ser determinados para que a gente tenha um pouco de segurança, né, com relação ao resultado, com relação à expectativa de venda. Uma equipe motivada, ela normalmente fica muito mais, ela tem muito mais entrega, né? E a motivação ela vem com a venda. Mas também você não pode facilitar, não pode ser uma coisa que seja fácil demais, né? E que não supra a necessidade da empresa, porque as metas precisam ser desafiadoras, né? Você tem que te sair um pouco da zona de conforto, né? Porque se eu tenho uma zona de conforto por muito tempo, a tendência é que essa linha acabe caindo, né? Aí eu vou ter uma deficiência de resultado. Então é sempre bom estar se acompanhando faturamento, caixa e vendas. Esse é um dos indicadores que a gente mais utiliza, né, para acompanhar a performance da empresa, acompanhar como ela está indo no decorrer do seu histórico, né? Porque esse histórico ele vai dar uma base. As vendas desempenham hoje, né? O meu caixa desempenha o que desempenhou as vendas no mês anterior, e o meu faturamento aí depende do tipo da empresa, né? Também ela acaba sendo um histórico do que vai se performar para frente. Então, essa visão dos três, elas precisam estar bem controladas, né? As minhas vendas, ela não pode ficar sempre abaixo do meu caixa e nem sempre abaixo do meu faturamento, porque a tendência é que o faturamento e o caixa cheguem abaixo da venda, né? E eu acabo tendo uma deficiência de resultado. Então, são alguns indicadores que a gente tem para acompanhar a performance comercial, para saber se eu estou no caminho certo, se eu preciso agir de alguma forma, se eu preciso ajustar o produto, se eu preciso ajustar o preço, se eu preciso organizar a minha equipe, entender o feedback da equipe, né? Tudo isso são coisas importantes que a gente precisa ter para que a gente tenha um controle desse resultado, para que a gente tenha um controle do que a gente precisa chegar, né? Que é o resultado de fato, que é a empresa performar um seu resultado positivo, e isso acontece se as vendas performarem bem, conforme a gente estava planejando, né? Então, isso é um balizador muito importante. E como definir as regras comerciais, né? Até onde pode negociar, então isso é uma coisa muito peculiar, né? Eu costumo dizer que um comercial bom, ele não dá desconto, ele dá condições para o cliente comprar, né? Então, se eu sou um cara que vejo o ponto de vista do cliente, o desconto nem sempre ele vai ser o melhor caminho, né? Ele nem sempre vai ser a melhor estratégia. Para a empresa, a partir do momento que eu defino um preço, e aí depende do negócio, tem alguns negócios que realmente o desconto faz parte ali, está intrínseco ali da venda, mas, assim, no geral, o comercial, ele sendo bem estruturado, mostrando o valor do seu produto, mostrando a boa entrega que você tem, o desconto, ele não acaba não sendo uma performance de qualidade de um comercial, né? Então, o comercial que dá desconto demais não é muito, digamos assim, não serve muito como uma base, né? Acaba sendo uma moeda de troca, né? Eu te dou desconto e tu me compra. Só que às vezes esse desconto rotineiro ele acaba influenciando no resultado. Então é muito importante que o comercial ele tenha em mente que ele não se vende a qualquer preço, né? Eu tenho que ter ali um controle mínimo ali de entrada, de valores, porque isso acaba sendo desvalorizado pelo cliente. Se todo cliente eu dou desconto, acaba que isso vai servindo como moeda também de desvalorização do seu negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado com o desconto. O ideal é você entender a posição do cliente, dar condições. Você só fala de preço a partir do momento que você apresenta o valor do seu negócio, você apresenta o valor do seu produto, e aí você tenta ali ver a melhor forma para se adequar às condições dele. Essa é a melhor forma, né? Eu gosto muito de conversar também com corretores. Os corretores vendem um produto de alto valor, né? E não é fácil você conseguir aquilo rápido, né, em um dia. Então, é um trabalho de persistência, paciência. Você tem que ir visitando com os clientes, né, tentando convencer. E muitas vezes não é o desconto que vai fazer a diferença, né? Então, tem outros aspectos ali que vão contribuir para que o cliente decida ali se ele vai fechar uma venda ou não.
Então, isso é um ponto muito importante, né? Para que o comercial tenha em mãos, né? É importante que as regras estejam bem definidas em conjunto, financeiro, comercial, a estratégia da empresa, o planejamento estratégico, né, que é muito importante. E eu não posso ultrapassar aquilo. Se for estabelecido que aquele é o preço e eu tenho uma margem ali para poder trabalhar, eu não posso burlar aquilo. Isso é muito sério e é muito importante que seja seguido, perseguido pela equipe comercial, né, através do seu gestor, ser muito bem orientado nesse sentido, tá? Então, isso aqui é um aspecto muito importante. Com relação à frequência de reuniões, né, entre a gestão comercial e as outras gestões, eu indico sempre que no começo precisa estar muito próximo, né? Se não puder ser diário, pelo menos 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, isso seja passado para a equipe estratégica, digamos assim. O gestor financeiro, normalmente, ele tem mais esse perfil, né, de gestão, porque ele tem a visão ali do todo, ele tem ali um controle maior sobre as informações de cada área, já que ele acaba sendo o fim, além de todos os meios que a empresa trabalha, né? Acaba sendo um organismo ali bem vivo, né, em cima de todo esse processo, todas essas áreas da empresa. Então, dependendo do perfil do gestor financeiro, eu indico rotineiramente o comercial tem que sentar com o financeiro, fazer o acompanhamento, indicadores, ver dia a dia quanto é que está as vendas, como é que aquilo está desempenhando, estamos seguindo aqui o que planejamos, né? Se a gente continuar nessa tendência, a gente vai conseguir bater a meta, né? Então, desculpa, isso é muito importante. O acompanhamento diário vai dar o norte do resultado. Então, se você não tiver esse acompanhamento diário, pode ser que você descubra que vai atender a meta, que não vai atender a meta muito tarde, já no final do mês, já sem tempo para que aquilo ocorra. Então, a partir do momento que você faz o acompanhamento comercial diário, você consegue se antever a muitos problemas ou a muitas diversidades que podem acontecer dentro do negócio, né? Como, por exemplo, sazonalidade. Então, assim, o histórico comercial, ele dá uma situação bem peculiar da empresa, né? Se ela tem uma sazonalidade dentro do ano, qual é essa sazonalidade? Ela é num mês, ela é em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Existe negócio que só dão lucro 2, 3 meses por ano, né? E acaba que você vai depender dos outros meses para manter ali o seu nível mínimo de operacional fixo para poder se sustentar, e no restante do mês é que realmente vai ser o lucro, né? Então, é muito importante entender a sazonalidade, como é que funciona o comercial nesses períodos, né? E traçar estratégias para que na sazonalidade eu seja um pouco mais audacioso na venda, eu seja um pouco mais ousado ali, com parcerias, né? Com estratégias que possam melhorar um pouco aquele momento de sazonalidade, né? E é importante, a empresa faturando 10 ou 100 mil ou 1 milhão, ela tem que dar lucro. É isso que a gente persegue. Lógico, dentro de um período, pode ser que ela tenha oscilações por causa da sazonalidade, mas dentro de um ano ela tem que dar resultado positivo, porque senão não faz sentido o negócio. Então, o comercial, ele é total responsável por isso, né? A partir de estratégia, se aquilo não está sendo atingido, cara, vamos rever. Vamos rever o negócio, vamos rever o cliente, a forma como a gente está chegando. Alguma coisa está errada, mas a gente precisa agir rápido. Eu não posso esperar chegar no fim do mês para resolver aquilo. Isso a gente só consegue entender quando a gente começa a acompanhar o histórico diário mesmo. Quanto é que eu vendo e tal, quem sabe até horário. Qual horário que eu mais vendo, qual horário que eu menos vendo, o que é que a gente pode fazer para diversificar isso. Então, isso varia muito de negócio para negócio, mas a gente não pode ficar alheio, né, a essa venda diária, esse acompanhamento diário, né? Isso acaba sendo indicadores de performance muito fundamental para qualquer empresa, tá? O planejamento é a base de tudo, né? A partir do momento que eu tenho um orçamento, eu tenho um planejamento, né? Então eu consigo planejar com antecedência. Existem empresas que fazem planejamento estratégico anual, bianual ou para os próximos 5 anos, para ter essa noção. A pandemia veio que mexeu um pouco com isso, né? Mas a diferença maior é porque mudou um pouco essa sazonalidade das empresas e existe alguma dúvida também de como isso vai performar para frente, como isso vai se adequar daqui para frente. Que novo normal é esse, se é que ele existe, né? Então isso é que mudou um pouco aí a visão de como as empresas vão performar comercialmente em alguns pontos. Tem empresas que cresceram muito comercialmente
no ano da pandemia, e tem empresas que caíram muito, mas que recuperaram rápido depois que voltou. Então é preciso entender um pouco aí como é que isso vai funcionar, né? Como é que isso vai performar nesse período, né? O Zion está colocando aqui a questão do Black Friday, né? Black Friday ele é uma oportunidade que apareceu de uns anos para cá, né? De uma venda fora de um período conhecido, né? Um período que performa alto, como Natal, né? Ali mês de julho, férias e tal, que tem dado aí um bom respiro para as empresas, principalmente da área de confecção também, áreas de lojas, né? De shopping, tem tido uma performance muito boa, um aproveitamento para queima de estoque, recuperar o capital para poder investir em novos produtos, né? Então tem sido uma oportunidade muito boa para essas empresas performar. E é que eu acho que eu me estiquei demais. Eu vou falar um pouco da equipe, né? Sobre as condições da equipe trabalhar, né? As condições de trabalho da equipe comercial. É muito importante a equipe ter um CRM, né? Um filtro aí, digamos, de todo atendimento que ela faz, né? Como é que funciona esse funil de vendas dessa empresa, né? Quantos clientes eu recebo e quantos eu consigo vender. Essa mensuração ela é fundamental para a gente poder performar e medir a capacidade de venda do seu comercial, a capacidade de venda do seu negócio, né? Do seu produto. Então, isso aí é o básico para qualquer empresa ter o controle. Aí pode ser de uma empresa pequena à maior empresa do mundo, não tem isso. O comercial ele precisa ser mensurado e o funil de vendas é a melhor forma de mensurar. Você pode fazer isso no papel, numa planilha ou no sistema CRM, onde você vai ter um controle muito melhor de status de atendimento daquele cliente e dar os acessos aos seus colaboradores para que eles possam fazer ali on time, né, para os clientes ali, botar em que status que aquele cliente está, se eu estou perto de fechar ou não. Isso é fundamental aí para mensurar a capacidade comercial. A mensuração da capacidade comercial, ela vai me dar a segurança do meu planejamento. Se eu não tiver uma capacidade comercial mensurável, meu planejamento pode furar no primeiro mês, né? Então é importante a gente ter esse acompanhamento e essa mensuração da capacidade comercial. Isso é fundamental. E antes de encerrar, vou seguir aqui, né, ainda tem alguns minutos. O home office, eu queria falar um pouco sobre o home office no comercial, né? Algumas empresas têm adotado o home office no geral. Existem pessoas que têm perfil, né, nesse sentido, com relação a isso. Eu vejo o home office como uma oportunidade para muitas empresas diminuir sua estrutura, né, seu custo fixo, suas despesas fixas. E o comercial é uma das poucas áreas que isso fica muito fácil, né? Porque eu tenho metas, eu tenho controles ali em que eu posso mensurar a performance do meu colaborador, da minha equipe comercial. Então, eu acho perfeitamente viável o home office nesse sentido para a equipe comercial, né? Para as outras áreas financeiras, eu acho que fica um pouco mais complicado, mas a capacidade de cada um também pode ser mensurada. Então, eu acho o home office uma boa oportunidade dentro, né, de uma equipe, da equipe comercial mais do que nunca, né? Reunião com a equipe é muito importante, o alinhamento, né? A equipe está sempre engajada com o que o seu gestor pediu, né? Com o que o seu gestor precisa. O feedback da equipe com relação a como o cliente está recebendo aquele produto, aquele serviço, né? Ele está sempre preocupado ali em sondar com o cliente como é que ele está se sentindo, se ele está gostando do produto, se ele achou satisfatório ali o atendimento, se aquilo ali fez alguma diferença para ele, né? Então, tudo isso, a equipe comercial, ela é uma esponja ali de informação, né? E ela precisa subir essa informação para os gestores e para a estratégia do negócio, porque aquilo vai também dar um norte para que a estratégia seja muito mais assertiva. A gente consiga ajustar alguns pontos que precisam ser ajustados e manter ali o que está funcionando, né? O que está com força e o que está dando certo. Então, isso é fundamental para que a gente tenha um feedback do cliente. O melhor feedback é o da ponta. É quando o cliente fala com nossa equipe comercial, né, e tem aquele contato direto. Isso aí ninguém tira, né? Não tem como ser diferente, independente de estar presencialmente ou na videoconferência ou no home office, né? Então, isso é fundamental para qualquer equipe comercial. E aí, para a equipe ter esse engajamento, ter esse controle, de certa forma, de como ela está se distribuindo dentro
do negócio, ela precisa estar motivada, né? Ela precisa estar ali engajada com a meta da empresa, né? Com as performances da empresa e com ela, né? Então ela precisa estar remunerada da maneira adequada, precisa ter os planos de bonificação, né? Tudo isso vai contribuir para a motivação do comercial, né? Existem muitas empresas que o comercial bate meta ali, talvez dia 20, ou seja, tem 10 dias aí que eu vou cruzar os braços porque eu já bati a meta e não vou ter mais o que fazer, é melhor guardar para o mês seguinte. Isso é muito ruim. Então precisa fazer progressões para que o comercial não pare, né? Não pare. E se as metas estão sendo batidas, reveja as metas, né? Lógico, mantendo a regra ativa. Então, uma regra, quando ela é definida no ano, o ideal é que ela seja mantida, né? Ela seja mantida durante todo o ano. No período de pandemia, já vi empresas também, algumas empresas também que a gente atende, a gente readequou a meta, a gente deduziu, diminuiu ali, porque a gente sabia que o momento era diferente, mas que a gente precisava performar. O pouco que fosse, a gente precisava performar, então a gente reduziu ali, deu uma modificação se atingisse, para que o comercial continuasse motivado. Então, isso é muito importante. O comercial precisa estar constantemente motivado e o seu gestor é que vai dar o feedback disso. Né? Não pode simplesmente chegar, não, vou mudar aqui a regra. Não é isso. É combinado, ó, a situação é essa, a gente precisa reajustar para que a minha equipe continue motivada. Então, vamos nos reunir aqui, vamos decidir, vamos definir aqui uma nova métrica, porque a situação do momento é outra, né? Ninguém poderia prever isso, é uma coisa atípica, então vamos definir. Beleza, a gente define e vai acompanhando. Né? Então, esses são alguns fatores importantes, né, que fazem parte da equipe comercial. Eu falei aqui de uma maneira mais abrangente, né, não tão específica para determinado negócio, produto ou serviço, porque eu entendo que o comercial ele é o motor ali da empresa, né, ele que vai fazer a empresa oxigenar, ele que vai fazer a empresa sobreviver ao longo do tempo, né? Então é fundamental esses aspectos. Se vocês quiserem mais, se você tiver alguma dúvida, quiserem conhecer um pouco mais sobre o tema, algum tema específico aqui que eu comentei de forma rápida, e quiser alguma dica, alguma informação, podem colocar aqui. Às vezes eu não consigo ver as perguntas aqui de todo mundo, mas a gente vai olhando e vai respondendo à medida do possível, tá?